Muito boa noite, obrigado todas e todos pela presença. O tema de hoje é um tema que eu diria assim, tão importante quanto a, a questão, o tema do racismo, o tema da igualdade de gênero, o tema da luta pela não discriminação, a luta pelo fim de preconceito, que é o tema da religião, mas no sentido de nos questionarmos, né? Qual é a essência comum entre as religiões? Há alguma verdade religiosa superior às demais? Podemos identificar um elo comum entre as religiões conhecidas? E aí, claro, a pergunta mais importante é como equacionar essas diferentes perspectivas, né, que às vezes se apresentam na dimensão da religião. Então, isso eu acho que é um tema fundamental, né? Hoje nós estamos vendo a dissensão religiosa, a luta religiosa, a motivação religiosa, o uso da religião como elemento de conflito e contenda, né? E isso precisa ser visto, analisado e superado, né? Então, nós queremos superar isso, né? Bom, o tema é importante porque nós estamos vivendo em pleno século XXI e vendo ainda a contenda religiosa acontecer. Porém, o que a gente pode dizer é que o grande legado do século XX, né, foi de que ele obrigou os povos do mundo a se verem como habitantes de um único país, né? Se verem mutuamente como membros de uma única raça humana, de uma única família humana, né? O próprio uso do termo "constituímos uma família humana" aparece num documento de Estados, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, em que pela primeira vez se refere à humanidade como família humana. Então, olha, esse não é um documento religioso, né? É um documento de Estados, que está se referindo à humanidade como uma única família humana, que é importante que todos se reconheçam como membros de uma única família humana. Então, apesar da persistência de todas as dificuldades, de preconceitos, discriminações, lutas e contendas das mais diferentes formas, né, que existem, o século XXI ele se abre com uma perspectiva que depois vai mudando ao longo da última década, principalmente, mas ele se abre muito como uma perspectiva de que ah, há movimentos muito fortes, né, que levam a essa questão da luta antirracista, há movimentos muito fortes que levantam a bandeira da igualdade entre homens e mulheres, há movimentos muito fortes, né? E movimentos que reúnem homens e mulheres pela bandeira da igualdade de gênero, que unem negros, indígenas, não negros, brancos, enfim, na luta pela igualdade racial. Mas é engraçado, na luta pelo entendimento, pela unidade das religiões, né, as religiões não conseguem se unir. Primeiro porque quando você fala sobre a questão racial, por exemplo, são os estados que têm que resolver, né? Direitos humanos é uma questão do Estado nacional se tornar o defensor de todos os seus cidadãos e cidadãs. Mas quem é o responsável pelas religiões? Não são os estados, a princípio, né? Se a gente falar que há uma separação entre religião e Estado, fora alguns poucos estados em que há uma teocracia. Mas se há alguém responsável por promover o entendimento entre as religiões, são as lideranças religiosas. E elas até hoje não conseguiram sentar à mesa e dizer: vem cá, vamos resolver isso de uma vez por todas. Na Índia, a luta entre hindus e muçulmanos não tem solução. O que você vê em Mianmar, por exemplo, contra os budistas, e que você vê em outros países do mundo, as tensões no Oriente Médio, entre muçulmanos e judeus, enfim, está posta uma grande batalha, uma grande contenda entre as diferentes religiões,
E as lideranças religiosas não conseguem sentar à mesa para dizer, ok, como é que a gente resolve isso? Elas parecem incapazes de adotar uma mudança de postura tão elementar quanto reconhecer que o papel da religião é a promoção da união, que é a promoção da religação entre os seres humanos e o seu Criador. É isso que se propõe toda religião, né? Então, essa questão em que a religião se vê incapaz, né, de se ver como um fenômeno que deve ser fonte de companheirismo, como um fenômeno que tem que ser causa de unidade, independentemente de qualquer leitura do que seja essa ou aquela religião. Nós não conseguimos fazer as lideranças sentarem para verem isso, apesar de que os seus livros sagrados ditam que todo e qualquer ser humano deve ser visto com amor e carinho. Vocês podem até, algumas pessoas, dizer, não, mas espera aí, o Islã não diz bem isso, não. De acordo com a realidade da época, o Islã prega, isso se encontra no Alcorão, de que o povo do livro, ou seja, judeus e cristãos, por adorarem o mesmo Deus, né, que o Islã traz, devem ser respeitados. Claro, isso mudou, a leitura muda, e os conflitos aparecem pela razão que eu estou levantando. As lideranças religiosas não conseguem sentar à mesa. Agora, se eu pego, por exemplo, o cristianismo enquanto fenômeno mais amplo, né, daqueles que são seguidores de Jesus Cristo, se eu pego o que se encontra registrado na Bíblia, que todos os seguidores de Jesus Cristo veem ela como o livro sagrado, como é possível aqui no Brasil eu ter terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé sendo destruídos por turbas que se levantam em nome de Jesus para atacarem alguém que professa a sua religião, diferentemente daquilo que você professa? Por que que as lideranças religiosas cristãs não conseguem sentar com as lideranças religiosas de matriz africana, colocando de uma forma ampla, para se pacificarem? E eu digo nem da parte das religiões de matriz africana qualquer ataque, ao contrário, né? Às vezes pode até acontecer por perda de paciência de tanto sofrer ataque. Então, tem alguma coisa de errado, porque Cristo veio promover o amor e a união. Ele não veio trazer a desunião e a discórdia. Ele não veio trazer a dissensão e a divisão em nome do seu Pai. Não é isso que está registrado nos livros sagrados. Então, há uma dificuldade das lideranças religiosas em perceberem que, se a religião for uma promotora de ódio e contenda, evidentemente, a ausência da religião é melhor do que a sua existência. Porque a religião não vem para isso. Se eu pego, por exemplo, o que acontece contra os Baha'is no Irã, país berço da religião Bahá'í, onde os Baha'is são duramente perseguidos há quase 2 séculos, desde o início do movimento Bahá'í, pelo fato de trazerem princípios religiosos que diferem daqueles estabelecidos na prática religiosa islâmica, que difere daquilo que se encontra registrado no Alcorão. Então, quando um Bahá'í vem e diz que acredita na igualdade entre homens e mulheres, quando o Bahá'í vem e diz que acredita na unicidade da religião, de que existe um só e um único Deus criador, isso fere certos princípios que os muçulmanos seguem, como, por exemplo, não admitirem que possa haver um outro revelador da verdade divina após o profeta Muhammad. E, com isso, eles justificam a perseguição, de que essas pessoas são hereges. Por que que nós temos esse tipo de reação, né? Por que nós temos esse tipo de reação quando nós podemos ver a religião como sendo uma só?
Se eu disser a vocês que existe uma única religião, no sentido de que a religião ela é uma única verdade, mas ela se manifesta de tempos em tempos, desculpe, de formas diferentes, isso revoluciona o entendimento do processo religioso. E esse é um ensinamento que vem da religião Bahá'í, Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í. Ele traz isso, ele diz que comparem a religião à lua. Comparem os diferentes reveladores da verdade divina à lua. Uma hora ela se encontra crescente, outra hora ela se encontra minguante, outra hora ela se encontra cheia, outra hora ela se encontra nova. Nós chamamos por nomes diferentes, mas ela é a mesma, é o mesmo astro. Ele não mudou. O que mudou é a posição da Terra com relação ao Sol e à Lua, em que a Lua é iluminada de forma diferente. A quantidade de luz que a Lua oferta, ela varia de acordo com a sua fase. Então, se nós vemos que um revelador dos mistérios divinos, um revelador da essência divina, né? Aquele que espelha, que é um espelho que se apresenta à humanidade trazendo essa luz divina, eu posso dizer que esse espelho, essa lua, tem diferentes nomes e tem diferentes formas, mas é o mesmo astro. Porque a capacidade de entendimento nossa é que varia. Não é a capacidade do astro. O astro é o mesmo. É a nossa posição relativa a ele que modifica-se. Então, se eu trouxer um outro exemplo que também nasce do pensamento Bahá'í, de que a religião é como se fosse a escola, a passagem da humanidade pelas diferentes séries escolares. No início você aprende as coisas básicas no primeiro ano, você começa a ser alfabetizado, no segundo você aprende a matemática, no terceiro você vai para as ciências, no quarto ano do primário, né? Quarto ano do primeiro grau, você vai aprendendo outras coisas. E quando você chega no quinto ano, você descobre uma coisa fantástica, de que uma operação matemática, que era 4 menos 5, que no quarto ano a professora dizia que inexiste, você descobre no quinto ano que 4 menos 5 existe e pode dar um número chamado menos 1, um número relativo. Você descobre os números relativos. A percepção daquela criança que agora passou do quarto ano para o quinto ano é de que a professora do quarto ano era incapaz. Ela não sabia. Olha só como ela dizia besteira. A professora do quinto ano que sabe. Essa entende. Mas não era. A tua compreensão. Claro que a professora do quarto ano sabia que 4 menos 5 seria uma operação matemática possível. Ou seja, o conhecimento dos professores é o mesmo. A capacidade de entendimento dos alunos é que varia. Então, nós, como humanidade, passamos por esse processo como se estivéssemos passando por etapas distintas, aprendendo diferentes coisas. E aí eu passo a ver o fenômeno religioso como sendo um fenômeno único. Único no sentido de que há uma unidade, há uma conexão entre uma coisa e outra. Muitas vezes nós dizemos, mas por que as religiões diferem? Elas diferem não no seu aspecto essencial. Elas diferem no seu aspecto exterior. Então, uma religião, por exemplo, diz que pode ter divórcio, outra diz que não pode ter divórcio. Uma diz que nós oramos assim, a outra ora de outra forma. Uma tem um santuário sagrado desse jeito. Esses são os aspectos exteriores da religião, que variam, de novo, de acordo com a época. É claro que se eu estou falando, por exemplo, de uma religião que se manifesta dentro de uma ambiência onde a natureza é extremamente valorizada, em que ela faz parte da cultura, né? É óbvio que os ditames religiosos vão estar muito ligados à natureza, às forças da natureza, a diferentes aspectos que as forças naturais impõem,
E aí eu vejo que as religiões de matriz africana trazem todos esses arquétipos que estão muito ligados à natureza. Os arquétipos da religião cristã são diferentes. Da religião católica, se eu quiser pegar uma parte onde aparecem os santos, por exemplo, esqueçamos que pouco, quase um milênio e meio depois, né, há uma dissensão e daí então nascem as outras denominações cristãs, protestantes, né, que não veem santos e não veem figuras, mas todas essas figuras que há no cristianismo, no catolicismo, elas são figuras que têm uma representatividade arquetípica. Então, esses arquétipos variam. Então, nas religiões de matriz africana, eu vou ver um conjunto de arquétipos, né, que são representações de entendimento das forças transcendentais, e que eu vou ver na religião dos indígenas norte-americanos de uma outra forma e dos indígenas brasileiros de outra, e dos aborígenes na Australásia de outra forma. Ou seja, vejam como o entendimento daquilo que é o fenômeno do transcendente, do divino, do sagrado, do espiritual, ele ganha uma dimensão de acordo com a minha perspectiva cultural. Nós temos uma perspectiva cultural ocidental aqui no Brasil, claro, uma perspectiva ocidental judaico-cristã. Mas essa perspectiva, ela não é compartilhada pelos indianos e nem compartilhada pelos chineses ou japoneses. Por quê? Porque eles têm perspectivas culturais diferentes e a religião ganhou uma dimensão diferente. O grande drama das religiões não se entenderem acontece a partir da Idade Média, a partir do século XV, né? Quando o mundo começa a se conhecer como mundo. Um pouco antes, claro. Não estou aqui sendo muito preciso no aspecto histórico, mas quando há as navegações, quando os europeus começam a ir para a Índia, começam a ir para a China, onde o encontro civilizatório acontece, as perspectivas e as diferentes cosmovisões, elas não conseguem encontrar um denominador comum, dada a imaturidade dos seres humanos. Porque cada um acreditava que a verdade que ela detinha era única. Porque essa é a verdade que eu conheci. Você está trazendo simbologias e arquétipos totalmente diferentes daqueles que eu conheço. Então, o que você traz para mim não tem sentido. Nós hoje vivemos uma época da humanidade, de maturidade da humanidade, apesar dessa total imaturidade em tantos aspectos que nos levam a lutas, dissensões e desentendimentos, mas eu diria, nós estamos num caminho de compreensão aonde finalmente a humanidade tem a maturidade de poder entender o que é uma perspectiva histórico-cultural. Negar a perspectiva histórico-cultural é negar o nosso próprio processo civilizatório. Entender que houve processos civilizatórios distintos. Mas, por serem distintos, eles não são opostos. Eles podem, sim, se complementar, né? Então, esse laço que a religiosidade nos traz, né, com a dimensão do transcendente, com a dimensão do sagrado, nós vemos que ele tem uma linguagem comum. A linguagem comum da conexão com o sagrado, do cristianismo, do hinduísmo, do budismo, do islamismo, da fé Bahá'í, enfim, do nome que você queira dar, das religiões de matriz africana, das perspectivas aborígenes, das perspectivas indígenas nas Américas, o laço da conexão com o sagrado, ele é idêntico. Nisso não há distinção. A ideia de que o papel desse laço com o sagrado tem uma influência no processo de desenvolvimento das sociedades, do seu autoentendimento, também é inegável.
Daí, então, a gente pode ver que a religião, né, essa expressão de religiosidade, essa expressão de volver-se ao sagrado, essa expressão de realizar atos louváveis, né, esse desejo de expressar reconhecimento do outro, que antes estava restrito ao seu grupo, quando os grupos começam a se encontrar, o desafio passa a ser perceber que o outro também traz alguma coisa de importante, o outro também traz alguma coisa de complementar ao seu entendimento. Então eu passo a ter uma perspectiva de apreciação do que o outro traz, do que o outro fala, e não uma perspectiva de compartimentalização, uma perspectiva de se fechar, uma perspectiva de se guetizar e de se isolar. Mas a humanidade ainda está caminhando a, a passos muito tímidos, né, nessa direção. Porque nós precisamos ver a importância de que as lideranças religiosas sentem à mesa para dar um fim a esse tipo de perspectiva exclusivista. Somente através da minha perspectiva histórico-cultural se tem acesso ao divino. Isso soa muito estranho quando a gente tem agora a perspectiva de mundo. Se um hindu da Índia vier aqui ao Brasil e disser que a única forma de conexão com o divino é através de Krishna, e que isso leva às diferentes divindades como Vishnu, etc., o que o típico brasileiro cristão vai dizer? Essa pessoa pirou. É claro que o único caminho é só Cristo. E se eu fizer o contrário de um cristão ir para o interior da China, onde é praticado o budismo ou o taoísmo, ou o confucionismo, e fizer essa afirmativa de que o único caminho é esse, os chineses também vão reagir da mesma forma, dizer, vem cá, enlouqueceu. Claro que não tem sentido. É por isso que também certas expressões religiosas socialmente responsáveis agora vêm abrindo a possibilidade do diálogo interreligioso e dizendo, não, não é mais possível a gente se manter nesses compartimentos estanques. Porque realmente não tem sentido eu dizer que a minha perspectiva e a minha narrativa religiosa é a única verdadeira. E essa tentativa de impor uma dominação hegemônica do entendimento religioso e do entendimento espiritual tampouco tem sentido. E daí a gente vê as complicações que estamos vendo hoje. Então, a nossa primeira pergunta, existe uma raiz comum entre as religiões? Eu diria, claro que existe a raiz comum, porque a raiz comum é essa perspectiva de que a religião é uma só. Uma só, ainda que se apresente com formas, histórias, personagens, protagonistas, lideranças, conteúdos históricos diferentes. Mas os conteúdos essenciais são os mesmos. Basta se fazer uma leitura comparativa entre as práticas propostas pelo conjunto histórico, né? Pelo acúmulo histórico daquilo que foram as lideranças religiosas, no caso das religiões que se encontram, digamos, historicamente documentadas, né? E compare-as também com as religiões que não têm documentação histórica, como as indígenas, as religiões de matriz africana, aborígenes, etc., etc. Todas elas trazem essa essência comum, né? A fonte de divergência, então, está na nossa incapacidade de aceitarmos, de entendermos que o fenômeno religioso é a manifestação de uma única verdade, de um único Criador. Afinal, se nós somos religiosos, eu estou partindo desse princípio, nessa conversa de hoje,
Perdão, eu não estou aqui questionando a existência de um ser criador divino, nem estou entrando nos detalhes do que ele seja, ele, ela, enfim. Mas isso é conversa para uma outra noite, né? O que é a existência de um criador, por que existe, será que existe? Né? Eu estou partindo da premissa que existe uma força criadora, e essa força criadora trouxe à existência esse projeto, há um pensamento que arquitetou tudo isso, tá? Há uma consciência que constrói essa ideia toda, né? Também não estou entrando na discussão se, com isso eu quero dizer, eu estou tendo uma perspectiva criacionista ou evolucionista, também não estou entrando nessa discussão, tá? O que eu estou dizendo é que há uma força criadora, essa força criadora se manifesta aos seres, no caso do planeta Terra, os seres humanos, de tempos em tempos, e essa manifestação ela conduz a um tipo de conexão com esse divino, por isso que se chama-se religião. É o religar com a sua fonte original. E o que eu estou propondo aqui é essa perspectiva que é trazida pelo pensamento Bahá'í, de que a religião é uma só, que ela é igual a essa escola, que ela é igual a essas fases da Lua, que ela é única, só que ela se apresenta e é percebida de formas diferentes. Se nós tivermos essa percepção, então nós vamos buscar a complementariedade. Mas se nós não tivermos essa percepção, o que eu afirmei há pouco atrás se confirma como verdadeiro. Melhor não ter religião. Porque se ter religião for causa de dissensão, de ódio, de disputas, melhor não tê-la. E hoje nós vemos em certas instâncias a religião ganhando essa dimensão. Essa dimensão de entrave. Nós precisamos rapidamente dissipar isso. Há muitos esforços na busca do diálogo, do entendimento interreligioso. Mas esses esforços têm que ser complementados por um desejo genuíno de todos os seguidores de cada religião de verem outros seres humanos como também detentores desse acesso ao transcendente. Então, a questão fundamental é eliminar esse pensamento de exclusividade de acesso ao divino. Porque a lei máxima, né? O caminho do meio, a regra de ouro de todas as religiões, ela começa com um pensamento essencial: não faça aos outros aquilo que você não quer que seja feito a você mesmo. E uma etapa um pouco mais evoluída: deseje aos outros o que você deseja a si mesmo. E uma etapa mais evoluída ainda: construa com os outros aquilo que você deseja seja construído para você mesmo ou você mesma. Então, todas as religiões apoiam esse pensamento inicial, né? Não faça aos outros aquilo que você não quer que seja feito a você, trate os outros como você gostaria de ser tratado, dê a mão aos demais para que juntos se possa fazer. Esse é o novo patamar que a humanidade necessita hoje. Sair, digamos, dessa perspectiva passiva para uma perspectiva de ação, de realmente pegarmos a mão uns dos outros e dizermos: ok, como é que eu construo esse mundo que, na minha perspectiva da dimensão espiritual, eu gostaria de ver acontecendo aqui? Como é que você quer ver acontecendo? E que não deixemos que as nossas aparentes divergências religiosas, que estão só no aspecto externo, não estão no aspecto central, não nos afastem uns dos outros. Porque se nós não agimos assim, a religiosidade fanática é o que vai ganhar espaço. E é o que está ganhando. Então, em pleno Distrito Federal, nós vemos, por exemplo, crianças
numa escola em Sobradinho, sendo discriminadas, não só por serem negras, mas por terem seus pais como seguidores de uma religião de matriz africana. São discriminados dentro da escola, uma escola pública que deveria ter a perspectiva de universalidade. Isso não é um caso atual, é um caso que aconteceu alguns anos atrás, documentado, visto, né? Mas que se repete. Então, como é que nós solucionamos isso? Só solucionamos se nós mudarmos a nossa posição interior, se nós transformarmos também a nossa postura, né? Abrir-se ao diferente, abrir-se ao desconhecido sempre foi um medo do ser humano. Mas era um medo que estava baseado na ignorância. Nós não temos mais razão de nos apegarmos à ignorância, ignorarmos o que é a verdade. Porque se olharmos com perspectiva diferente, com perspectiva da complementariedade, eu vou começar a apreciar o que o judaísmo traz. Eu sendo muçulmano, eu vou apreciar o que o candomblé traz, eu sendo cristão evangélico. Eu vou perceber a beleza do que significa a integração entre essas diferentes visões religiosas, em que cada uma traz um aspecto que se complementa, porque eu acredito que há um só Criador. Ou seja, aquela pergunta tão sem sentido perde mais sentido ainda. Qual é o Deus que você acredita? Não existe o Deus que eu acredito. O que existe é um único Deus, um único Criador, para aqueles que acreditam existir tal dimensão criadora, né? Esse arquiteto, arquiteta, né? A gente usa pronome masculino, mas a gente tinha que usar um pronome neutro. Infelizmente, na língua portuguesa não temos o neutro, né? Como no alemão tem. Precisava de um pronome neutro para o divino, né? Não é nem masculino nem feminino, ele é simplesmente ele. De novo, estou usando o pronome masculino. Mas, enfim, essa perspectiva que a gente tem que se abrir, essa ideia que nós temos que nos abrir nessa época em que vivemos, nessa dimensão em que a humanidade caminha a passos lentos ainda, mas seguramente vai alcançar a sua maturidade maior e conseguir ver a Terra como único país, os seres humanos, seus cidadãos, como disse Bahá'u'lláh. Isso foi dito no século XIX, a Terra é um só país, seres humanos, seus cidadãos. Quando eu vivo num único país, eu falo uma única língua, eu vivo uma única cultura, mas eu preservo a minha diversidade. Eu falo uma única língua em termos do entendimento entre todos. Mas veja, o Brasil, por exemplo, é um país multilingüe, e nós nem reconhecemos isso. As diferentes nações indígenas aqui no Brasil, cada uma com a sua língua, com a sua complexidade, com a sua beleza, cada região brasileira, mas vivemos sob um único teto chamado Brasil. Precisamos aprender a viver sob um único teto chamado planeta Terra. E se vivermos assim, vamos entender que também podemos viver sob uma perspectiva abrangente da nossa visão da dimensão religiosa. Então, era esse o recado que eu queria dar dessa noite, para a gente poder estimular um pouco a ver como a gente sai de um padrão enraizado de conflito na dimensão religiosa e transformar-se numa sociedade mundial onde harmonia e cooperação sejam possíveis. Isso estamos alcançando em várias dimensões, mas na dimensão religiosa continua sendo um desafio para todos nós. Precisamos vencer esse desafio. É isso. Muito obrigado.